Boa noite, irmão. Bom, você pediu mais um vídeo, vamos fazer então, tá bom? É a continuação esse, tá? Esse aqui foi dia 22 de setembro, hoje é 28 de setembro, não é isso? Aí a continuação, a carta de Deus ao homem. Duas posições, né? A incorreta, a errada. A autoridade das escrituras é baseada na autoridade da igreja. A certa, correta, a autoridade da igreja se encontra na autoridade das escrituras. Essa é a correta. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos aqui entre amigos e irmãos. Vamos fazer o estudo da sua santa palavra. Que o Espírito Santo toque no coração meu e de todos os amigos que aqui estão estudando junto, acompanhando os estudos da sua santa palavra. Que os seus santos anjos nos guarde em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a carta de Deus ao homem. É a Bíblia de Deus ou dos homens? Já existia Bíblia no começo do mundo? O que fazer para entender a Bíblia? Para que serve a Bíblia? A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se compram nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o erro pelo seu nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. Bem, então, dia 22 fiz uma introdução e agora, dia 28, vamos continuar o estudo, a carta de Deus ao homem. Né? Então, a primeira pergunta é: no princípio como falava Deus com o homem? Então, no princípio, como falava Deus com o homem? No começo do mundo, como falava Deus com Adão? É a mesma pergunta, só que colocamos Adão. A resposta está em Gênesis capítulo 3. Vamos fazer mais uma oração antes de fazer a leitura bíblica. Pai Celestial, aqui estamos abrindo a sua santa palavra, que o Espírito Santo toque em nosso coração. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Firma cada amigo, cada irmão nos seus caminhos. Nos coloque no seu caminho, Senhor. Isso eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Gênesis vai responder. A gente pergunta e a Bíblia responde. Quem tem a responder é a Bíblia. Né? Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde estás? Verso 10. Ele respondeu. Então Adão respondeu a Deus. Então, como falava Deus com o homem no princípio, com Adão? Pessoalmente, cara a cara. Olho no olho. Legal, né? Bacana. Então, pessoalmente. O que. Vamos para a segunda pergunta. O que interrompeu essa comunicação? Está em Isaías. Vamos lá, Isaías. Isaías 59, capítulo 59, Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então Deus fez o que? O amor e misericórdia da gente. A gente pecou, todos pecaram, né? Adão pecou, todos pecaram, a Bíblia fala. Assim está escrito. O que Deus fez? Pôs um véu. Ele pôs um véu e tampou, para a gente não ver o mundo espiritual. Se a gente visse o mundo espiritual hoje, se Deus permitisse isso, a gente assustava. Os anjos de Deus e os anjos de Satanás se guerreando um contra o outro. Para nos proteger, os anjos de Deus nos protegendo,
Eles é como se fosse uma guerra, Segunda Guerra Mundial. Diz que a cena é horrível, né? Se Deus deixasse, permitisse que a gente visse esse conflito entre o bem e o mal. Então os anjos, Deus não permite por amor e cuidado da gente. Olha como ele é cuidadoso. É como uma Segunda Guerra Mundial, né? Aquela destruição, né? E então eles se atacam. Então ele, pela proteção, Deus nos protege e diz que a coisa é feia. Então Deus não permite que a gente veja por amor, né? Então o que interrompeu essa comunicação pessoal? O pecado. Então o pecado entrou o pecado e Deus pôs um véu na nossa face para não vermos a face de Deus. A proteção e amor. Terceira pergunta. Que meios usou Deus então? Que meios usou Deus então? Está em Hebreus. Para comunicação com o homem. Que outro meio usou Deus então para comunicar com o homem? Está em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 está escrito, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Verso 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas está em plural, tudo no universo, todas as coisas pelo qual também fez o universo. Então Cristo que fez o universo. Eu pensei que era Deus Pai, mas é Cristo que fez o universo. Ele que é o Deus de ação. Então, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, como que meios usou Deus então para comunicar com o homem? Pelos profetas e Jesus Cristo nos últimos dias. Como se comunicava Deus com os profetas antigamente, no Antigo Testamento? Como se comunicava Deus com os profetas? Está em Números. Você vê que é pergunta, resposta. Texto dentro do contexto. Não podemos sair do contexto, do contexto, Números, Números, como Deus se comunicava com os profetas. Números capítulo 12. Número capítulo 12. Então quem me convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo, não sou eu. Então temos que orar pedindo a Deus discernimento. Verso 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então, como Deus se comunicava com o homem, com os profetas, com visões e sonhos. Tá bom? Quinta pergunta, vamos para a quinta pergunta. Que ordenou Deus a Moisés? Êxodo 17. Que Deus ordenou a Moisés? Capítulo 17, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro num livro e repete-o, desculpa, a Josué. Então repetindo, Êxodo, capítulo 17, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué. Então, o que fez Moisés? Moisés escreve um livro. É isso, bem simples. O inimigo também usa livros, Ele usa livros, Deus usa livros, o inimigo usa livros. Deus usa música, louvor a Deus, o inimigo usa também louvor, do inimigo, dele mesmo, Então, escreve em livro. Ele escreveu um livro. Sexta pergunta. Que fez Moisés então? Êxodo 24.
Êxodo 24, o que fez Moisés? Deus pediu para ele escrever um livro. Verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo-se levantado pela manhã de madrugada. Então Moisés escreveu. O que fez Moisés então? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então ele foi lá, Deus pediu para escrever num livro e ele foi lá e escreveu. E temos aí a Bíblia hoje, né? Sétima pergunta. É alguma parte da profecia de feitura humana? Olha que importante pergunta. Porque são 40 autores aproximadamente num período de 1600 anos. 1500 a.C. e 100 anos depois de Cristo. 40 autores que nunca se encontrou um com o outro. Moisés nunca viu João, João nunca viu, né, a Moisés. E eles falam da mesma coisa, do mesmo assunto. O livro de Apocalipse é paralelo com Gênesis, né? Nós vamos ver nesse estudo daqui a pouquinho como isso funciona. Então, segundo Pedro, né, a pergunta é alguma parte da profecia de feitura humana? Segundo Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Está aí. Então não é feitura humana. São homens separados, né, movidos pelo Espírito Santo. Lembra do início da nossa oração? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. A obra é de Deus, não é nossa. A gente participa, né? Somos chamados para participar. É alguma parte da profecia de feitura humana? De maneira nenhuma, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? Uma pergunta. Eu estou na igreja e aí o Espírito Santo fala comigo. Olha, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho uma mensagem. Você acredita? Sim ou não? Eu não acredito. Que aqui já tem tudo, ou assim diz o Senhor. Aqui já tem tudo, né? Então você não precisa acreditar, porque a palavra de Deus, você tem que confiar na palavra de Deus. E triste do homem confia em outro homem, né? Então, oitava pergunta. Pode alguém interpretar a Bíblia? Pode alguém interpretar a Bíblia? Segundo Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Tá aí. Olha que bonito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então eu chego para os irmãos e falo, olha, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho que o mundo vai acabar. Irmão, não acredite, irmão. O assim diz o Senhor falou que isso vai acontecer. Confie na Bíblia. Triste um homem confia em outro homem. Né? Para que eu vou ser usado se todo mundo já sabe, a Bíblia já está falando? Não é verdade? Que privilégio é esse? Lembra que são muitos chamados, poucos escolhidos. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizo, faço milagres para os demônios, etc, etc. Apartai de mim que eu nunca ouvi falar de vós. Né? Bom, agora vai começar o estudo, questão 9, o que fazer para entender a Bíblia. Tá bom? Então vou fazer um outro vídeo, ele já tem quase 15 minutos, eu vou fazer um outro vídeo, um terceiro vídeo, né? A carta de Deus ao homem. Então nós vamos entrar o que fazer para entender a Bíblia. Muito importante isso. Tá bom? Esse estudo é bem grande, muito bom. Um abraço a todos
e espero que estão gostando, tá bom? Vamos orar então? Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos estudando entre irmãos e amigos. Que o Espírito Santo toque no coração de cada um e que seus santos anjos nos proteja todos os dias. Isso eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então tá bom, um abraço a todos.